escritora, analista comportamental, terapeuta de casais, palestrante, mentora de mulheres. Pastora Sara Pavese Torre. Pastora Sara é casada com Marco Antônio Aurélio Torre. É mãe da Sara Raquel, em memória, e vovó do Davi. Ao lado do esposo, pastoreiam a MEFAP, Ministério Família com Propósito, em Joinville. Glória a Deus. A pastora Sara, vem cá, pastora Sara, tem feito a diferença na nossa cidade. É uma mulher de Deus, né, tem se mantido aos pés do Senhor, tem pastoreado a igreja, né, a qual ela é pastora juntamente com seu esposo. Tem um netinho lindo, não sei se ela vai contar um pouquinho, né, do testemunho dela. Quem não conhecia a pastora Sara? Olha como tem, olha só. Muitas mulheres não te conheciam, mas estão te conhecendo. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar pela pastora? Amém, Jesus. Estenda a sua mão agora. Nós, como filhas de Deus, nós vamos orar. A pastora vai orar e você vai interceder agora. Amém? Feche seus olhos e vamos orar por ela. Querido Deus e amado Pai, neste momento, Senhor, eu oro pela vida da tua serva. Obrigada porque ela veio aqui nesta noite nos abençoar com uma palavra maravilhosa que virá do teu trono para as nossas vidas. Que tu venha usar ela poderosamente, Senhor. Que ela seja um canal, um instrumento que o Senhor vai usar nesta noite para edificar as nossas vidas. Em nome de Jesus, na autoridade que tu me dá, eu oro e repreendo todo o mal. Toda a retaliação do inferno agora está repreendido em nome de Jesus. Bata em retirada, inimigo, porque aqui nesta igreja é somente a presença do Senhor e dos anjos e do Espírito Santo que habita aqui neste lugar. Tu não tem lugar, inimigo, para estar aqui entre nós esta noite. Então bata em retirada em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor venha nos abençoar. Venha derramar da sua graça, do seu poder, que haja cura, que haja libertação, que haja um mover do teu Espírito Santo entre nós, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Vamos arrumar uma mesinha ali já para a senhora. Glória. Fica bem à vontade, pastora. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres de Deus. Amém. Meu Jesus, tá um número muito grande de mulher, para estar tudo assim, acho que dá para melhorar o negócio, né? Graça e paz, mulheres de Deus. Amém. Eita glória, aleluia. Que bom estar aqui com vocês, minhas lindas. Que bom estarmos juntas, né, na casa do Senhor. Amém? Dá uma olhadinha para essa mulher bonita aí do teu lado e diz que bom que tu está aqui. Para receber tudo que o Pai tem para nós aqui nessa noite. Amém? Sente-se, por favor, adorando a Deus. Com a liberdade que o Espírito Santo nos dá nessa noite de estarmos juntas aqui. E eu quero agradecer a Ele, tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tem tudo a ver com Ele, nós estarmos aqui. Amém? E só estamos aqui porque Ele é bom. Amém? Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Por que aquele irmão foi embora daqui, meu Deus? Estava tão animada que aquele tecladista estava aqui, Jesus. Acha ele em nome de Jesus. Passa aqui, irmão, de volta, querido. Volta aqui em nome de Jesus, né? Oh, vão achar ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui, minha gratidão, pastora Solange, querida, que sempre nos recebe com tanto amor, né? Gratidão a Cris, preciosa, por quem eu tenho um carinho muito especial. Acompanho a vida dela um pouquinho, né? Mesmo de longe, tudo que o Senhor tem feito na vida dela. Alguns anos atrás, né? Foi nossa aluna do curso Mulheres com Propósito e aprendemos juntas muitas coisas com Jesus, né? Porque
quem ministra aprende e quem é ministrada também aprende, né? E Deus é muito bom, e poder ver tudo que Deus tem feito, nosso coração se enche de alegria. Prof. Vive também está aqui, lembra dela, né? Que coisa boa. Enfim, tantas meninas, né, que eu encontrei, que não vou falar nome, para não nascer aipim de amargura no coração de ninguém. Porque mulher é assim, né? Eu brinco que se a gente não tratar uma raiz de amargura, ela vira um aipim de amargura no coração da gente, daqui a pouco tem uma plantação, né? Mas nós estamos felizes de poder estar aqui com as pastoras da nossa igreja também, algumas meninas que se inscreveram, que gostam, né, de estar sempre em conferências, e que bom poder valorizar o trabalho de mulheres em nossa cidade. Nós somos do reino, né, meninas? E somos filhas do mesmo Pai. Glória a Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração, que nós um dia vamos nos encontrar no céu, e vai acabar toda essa bobiça que ainda tem aqui na terra, né? De distinção de placas de igreja, um não coopera com o ministério do outro, e um quer ter inveja, né, do outro. Isso é coisa do diabo. Mas filhas de Deus amam suas irmãs em Cristo Jesus. E como diz o apóstolo Luiz Hermínio, quem está indo para o mesmo lugar sempre se encontra no caminho. E hoje nós nos encontramos aqui para adorar, bendizer e glorificar o nome do nosso Pai. Amém? Olha que coisa linda, irmão. Tu é muito usado, santo. Fica aí em nome de Jesus e deixa o Pai usar os teus dedos aí. Glória a Deus. Aleluia. Queridas, eu quero repartir com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração quando pedi algo para compartilhar com vocês nesta noite tão especial, né? Queria muito ter estado ontem, ouvi minha amiga pastora Séries, estivemos juntas lá em BH, fiquei uns dias na casa dela, e hoje ela passou lá dar um cheiro na gente, antes de ir para Itajaí. Domingo à noite ela vem ministrar na nossa igreja também, e eu sei que Deus usou ela de uma forma muito especial aqui, porque o Pai tem uma maneira de usar cada uma das suas filhas, amém? E cada uma de vocês que estão aqui, o Pai tem algo em especial, único e personalizado para você, né? Glória a Deus. E o Senhor colocou um texto bastante conhecido no meu coração, mas que eu creio de todo o meu coração que nós vamos liberar uma palavra profética aqui nessa noite. Porque senão não faz sentido nós estarmos aqui, não é verdade? Grande maioria aqui é conhecedora da palavra, né? Com certeza deve ter alguma mulher mais nova na fé. Tem alguém aqui com menos de 2 anos de conversão? Menos de 2 anos, levanta a mão. Ó, tem algumas, glória a Deus, aleluia, que vocês já estão começando bem, né? As mulheres que estão do lado delas, prestaram atenção nessas meninas? Quem tem menos de 2 anos de conversão? Aí, dá uma olhada nela aí perto de você, se você tem mais tempo, chega perto dela e diz: que bom que tu está aqui, minha linda, tu está no caminho certo. Independente se congrega aqui ou qual igreja que congrega, ela é filha do Pai. E se tem menos de 2 anos de conversão, já se inscreveu para a conferência e veio aqui aprender, merece ser cumprimentada e merece que você abrace ela com todo carinho. Por quê? Porque é as idôneas na fé que tem que cuidar dos nossos bebês, não de idade, mas de maturidade, né? E tem que puxar para perto. Nós nunca podemos perder essa essência de cuidar dessas mulheres mais novas, porque a Bíblia manda nós fazer isso, né? Que bom que elas estão aqui. E eu quero crer que o Senhor vai liberar algo muito especial no nosso coração nessa noite. Quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo de número 92, que é um hino de gratidão a Deus. Salmos de número 92 e o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 92 e o verso 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Ainda na velhice darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Algumas traduções também diz de vigor. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano,
plantados na casa do Senhor. Quando eu pedi ao Senhor uma palavra para repartir com vocês, diante do tema proposto para essa conferência, né, jardim regado, tempo de florescer, a gente já ouviu muitas vezes sobre esse tema em alguns anos atrás, e neste tempo, mais do que nunca, eu creio que Deus está movendo o céu para alinhar a sua noiva, pois breve eu creio que Jesus está voltando. E quem não floresceu ainda, se não florescer agora, não sei se vai ter mais muito tempo. Porque esse é o tempo que o Senhor tem nos dado como igreja. O florescimento é um termo que descreve o processo de crescimento e desenvolvimento de uma planta, especialmente no que diz respeito à produção de flores. Ele é um fenômeno crucial para a reprodução das plantas e é um dos momentos mais belos e significativos do ciclo da vida de uma planta. Ele é um fenômeno crucial para a reprodução das plantas. Portanto, uma planta que não floresce, e grande maioria das plantas que dão fruto, primeiro vem a flor. Então, se não florescer, não vai vir fruto. E se não vir flor, também não reproduz, não multiplica. Porque é no tempo das flores que os pólens se afloram, e vêm as borboletas, e vêm todos os insetos da natureza para fazer o trabalho de reprodução. Que às vezes uma planta que está plantada aqui, eles vão levar para outra cidade, para outro lugar, e a reprodução vai continuar. Então, se não houver florescimento, provavelmente não haverá fruto e também não haverá reprodução. E o próprio Jesus falando, dizendo que aquele que está nele, mas não dá fruto, ele vai cortar e lança fora. Mas aquele que dá fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto ainda. Então esse processo é um processo incrível. O florescimento é o estágio do ciclo de vida de uma planta em que ela produz flores. E algumas depois vêm os frutos. E esse processo é desencadeado. Para chegar ao florescimento, existem alguns fatores essenciais. Eu anotei aqui bem pouquinho e não vou falar o número, né? Porque se eu disser tem 4, tem 5, vocês vão ficar contando na cabeça. E aí aquelas que são ansiosas e sanguíneas, né, que tem dificuldade de concentração, vai ficar contando na cabeça, meu Deus, ela está falando 1, ela disse que era 6, sangue de Jesus tem poder. Então não vou falar quantos estágios, essencial, aguenta aí que tu vai ter que escutar junto comigo, que se eu apanhei com a palavra para trazer para vocês, vocês vão apanhar também junto comigo, que não tem graça apanhar sozinha. Cutuca a amiga que está do teu lado e diz, é uma benção quando a gente apanha junto, né? Porque apanhar sozinha não tem graça. Glória a Deus. Porque em tudo Deus ministra. E para começar, um dos processos essenciais para a planta chegar ao florescimento e depois ela poder dar fruto, é a idade da planta. Tudo na natureza segue um critério perfeito que Deus fez. A Bíblia diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. E a planta só pode florescer quando chega no determinado momento dela. E plantas são diferentes. Cada uma está no seu estágio. Tem aquela que é alguns meses, tem aquelas que leva anos para chegar no estágio de amadurecimento. Mas ela só vai florescer no tempo certo dela. Mas tem o tempo. E tem planta que chega o tempo e não floresce. E aí, aquele que a cultiva precisa tomar alguma providência. Jesus falou que aquela videira que não tinha jeito, ela não dava fruto. E ela estava prestes a ser podada, a ser arrancada. Mas o jardineiro disse, não. Me dá mais um tempinho. Oh, aleluia. Me dá mais um tempinho, deixa eu mexer nela de novo, deixa eu adubar de novo. Sabe o que está falando? De uma dose extra de amor e de misericórdia.
E quantas de nós que estamos aqui, e só estamos aqui, aleluia, porque recebemos uma dose extra de amor e de misericórdia. Quantas de nós já não teve no estágio de ser podada, teimosa igual uma mula negada? O pai dizia, eu tenho propósito aqui, Deus me livre, eu sei isso aí não. Eu levar o legado da minha mãe se matava de orar, eu não vou ser igual ela, eu ser uma obreira, eu ser pastora, imagina eu ser líder, eu aprendi com o erro dos outros, eu aprendi vendo os outros sofrer, não vou ser, pois é você mesmo que o pai está falando aqui nessa noite. E aí tenta pegar desvios, tenta fazer tantas coisas, e quantas vezes Satanás já não chegou diante do Pai e nos pediu para se andar como fez com Pedro. Aleluia. Mas aquele mesmo Jesus que amava aquele Pedro sanguíneo, atrapalhado, que falava para depois pensar, que enfiava os pés pelas mãos até ser cheio do Espírito Santo. Aquele mesmo Jesus, nosso intercessor celeste, sentado ao lado do Pai, continua intercedendo por mim e por você. Quantas de nós que ele já não chegou para o pai e disse, dá mais uma chance, deixa eu mexer mais um pouquinho, mas já deu tanto trabalho, não, mas deixa eu mexer mais um pouquinho, vou mexer na estrutura dela agora, vou remexer a terra em volta dela, vou adubar mais um pouquinho, deixa eu dar mais um sacudão nela, deixa eu pegar ela de jeito, vai dar boa. E a graça dele nos alcançou, a misericórdia dele nos alcançou, e nós não fomos cortadas para sempre. Então, o primeiro processo essencial para uma planta chegar a florescer é a idade, é o tempo certo, é o amadurecimento dessa planta. E eu creio que esse ano está sendo um ano muito especial, porque a gente vê uma movimentação do céu. Não tem a ver só com uma igreja, tem a ver com a noiva de Cristo. E em muitos lugares, quem prega a palavra, como a gente que viaja, você vai aqui, você vai lá, às vezes vai em outro estado, numa igreja mais tradicional, outra mais comunidade, outra mais animada, outra mais quieta, mas quando está caminhando no mesmo propósito, o coração é alinhado com o céu, as palavras são muito parecidas. Porque é o céu que está liberando. Não tem a ver com o pregador, só tem a ver com o pregador estar ligado com o céu. Se ele está ligado com o céu, ele vai comunicar a mesma palavra que o céu está comunicando. E esse é um tempo que o Senhor está trazendo um amadurecimento para a sua noiva. Um tempo de mexer de fato com a nossa estrutura. Não é mais tempo de papinha de menino, não é mais tempo de mingauzinho. É tempo da igreja ser estruturada verdadeiramente em suas raízes para aguentar esse tempo que ainda temos pela frente. Então é essencial você entender o tempo do amadurecimento e da floreira na sua vida. É essencial você não deixar passar esse momento. Olha, quando chega o tempo do amadurecimento, é muito lindo na nossa vida quando chega esse tempo de amadurecer e florir, porque daí o próprio Deus é que mostra e faz essa florada aparecer. Não precisa você querer mostrar que você está florescendo. Toda pessoa que tenta se autopromover, ela vai tropeçar, queridas. E é triste isso. Ela vai um tempo, porque tudo aquilo que é a gente que quer muito, que a gente que inventa, a gente vai ter que sustentar. E não vai sustentar muito tempo. Porque quando é tu, na força do teu braço, vai cansar, minha linda. Quando é o Senhor, é diferente. Sabe, essas pessoas assim que às vezes chegam pra gente, eu já de cara eu fico assustada, que quer muito fazer. Não, pastor, eu estou aqui, eu tenho maturidade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero fazer, me bota para fazer. Eu já começo a ficar atribulada, falo, meu Deus, tem alguma coisa errada.
porque a gente que é escolhido para fazer quer fugir a todo custo. Por que ela quer tanto fazer, meu pai? A motivação não está certa. Todo escolhido. Sabe por que a gente quer fugir? É natural do ser humano, tem medo, a gente quer fugir, porque você tem consciência da responsabilidade. Porque se for para fazer de qualquer jeito, é legal, se divertir, tão legal ser pastora do Instagram, né? Que só posta foto, e posta momento, e reflexão, é tão legal. Agora, ser de fato, na prática, ter cheiro de ovelha, andar no meio de ovelha, lidar com gente. É uma coisa séria, gente. Lidar com gente é uma coisa séria. É a coisa mais desafiadora da face da terra, é lidar com pessoas. Cada cabeça pensa de um jeito, tem os modelos comportamentais junto para influenciar, que a gente ensina muito nos cursos, né? Fala sobre modelo comportamental, né? Agora já não se fala mais os nomes dos temperamentos mais antigos, que era o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, né? Agora é o dominador, comunicador, né? O planejador e o analista. Olha que chique, mas é tudo a mesma coisa. Não se engane, só modernizar os nomes. Mas a essência está ali, precisa ser tratada. Bota isso tudo junto. E o líder tem que saber lidar com tudo essas cabeças. A mesma coisa, a mesma frase que a gente fala tem peso diferente para cada pessoa. Eu tenho um lado um pouco mais sanguíneo, colérico, então às vezes eu sou muito direta. E o colérico, ele é muito rápido, muito objetivo, ele não gosta de mimimi, se tem que falar, vai na veia. Mas daí você pega uma melancólica, uma fleumática, fala na veia, tu mata ela. Tem que ir comendo pelas beiradas para dizer o que precisa dizer. Não, minha linda, não é bem assim. Né? Porque se o colérico não é tratado pelo Espírito Santo, em vez de ele ser uma bênção, ele é um matador de pessoas. Não precisa nem falar a cara dele, os olhão que ele faz, mata os outros. Precisa ser muito tratado pelo Espírito Santo. Mas é os que têm mais potencial de líder. Então pensa que a lixa é maior para os líderes. E lidar com isso tudo. Saber o tempo de cada pessoa. Saber adubar. Saber que aquela está num processo, aquela outra está no outro processo. Aquela carrega essa dor, aquela carrega outra, aquele carrega um trauma. E tem uns que pegam trauma de estimação, dor de estimação, quando não é um capiroto de estimação. Que na verdade não quer se livrar. Tu ensina, mostra o caminho, está sempre naquele mesmo lugar. Não vai florescer nunca. E está passando o tempo. E aí quando eu olhava para a palavra, mais uma vez, estudando essa palavra que o Senhor me deu, o Senhor me lembrou do texto da rebelião de Datã, Coré, Abiú, quando se levantam contra Moisés, mas principalmente contra o sacerdócio de Arão. E vocês conhecem a história, a terra se abre, consome os rebeldes, Deus derrama do seu fogo. Você imagina a aparição disso tudo? Passa um pouquinho de tempo, a terra volta ao normal, os que ficaram pegam murmurar de volta. E dizem, olha, vocês mataram o povo do Senhor. A terra se abriu, engoliu, e eles estão dizendo que foi Moisés e Arão que matou o povo do Senhor. E aí, pacientemente, não era à toa que volta e meia Deus queria mandar fogo do céu e queimar tudo, né? Para Deus querer, vocês imaginam nós como líder e pastor. Sai do meio, Moisés, que eu vou botar fogo em tudo, mato tudo. Não, Senhor. Sempre tem, segundo os especialistas bíblicos, o Moisés era o líder mais fleumático. Glória a Deus pelos fleumáticos. Se é um líder colérico nessa hora, diz, Senhor, deixa eu trepar em cima da pedra para ver. Taca ali fogo que eu quero ver esses miseráveis queimar tudo, mas não.
Deus tem o líder certo para cada obra certa e para cada povo certo. Então, aguenta o que eu vou dizer, você tem o líder que precisa. Se Deus te plantou em determinado lugar, o tempo de Deus na tua vida naquele lugar, você tem o líder que precisa. Não é o que tu quer, é o que tu precisa. E o que tem de gente fugindo, vai fugir a vida inteira. Não, vou sair daqui, Deus me livre, essa pastora é perturbada. Mas não cumpriu o estágio, não cumpriu o processo. Provavelmente vai para a mão de um pouquinho pior, para voltar para o lugar que estava. É mais ou menos assim, mas eu não vou assustar vocês, né? Vamos voltar para a palavra. Aí Deus diz para Moisés, Moisés chama o líder de cada tribo, manda cada um deles pegar uma vara e coloquem ela diante de mim, porque aquele que eu escolhi para o sacerdócio, eu vou fazer a vara dele florescer. Então, no tempo certo do florescimento, Deus se encarrega de fazer a sua vara. Vara fala de autoridade, fala de autoridade espiritual, direcionamento, ministério. No tempo certo, quem faz a vara florescer é o Senhor. Porque tem gente também querendo florescer antes do tempo. E é o tempo de estar quietinho, escondidinho. Porque uma planta florida chama atenção, né? Mas quando não tem flor, se confunde no meio de tantas. Mas quando floresce, a gente diz, uau! Porque as flores não são diferentes, com perfumes diferentes, essências diferentes, tonalidades diferentes, formatos diferentes. Ah, o nosso Pai é muito criativo, não é, meninas? É criativo demais. Ele se encarregou de fazer a vara de Arão florescer. E não só floresceu, depois das flores dela, já tinham amêndoas na vara. Porque o fruto é consequência da floreira. Você pode ler isso em Números, capítulo 17. Procura lá. E você vai ver que coisa linda. Leia capítulo 16 e 17 para você entender melhor o contexto. Deus se encarrega de mostrar o tempo certo do florescimento de cada pessoa. Tem outro fator essencial para uma planta florescer e na consequência frutificar. A quantidade de luz solar que ela recebe. Vamos trazer para o nosso lado espiritual. Quem é o nosso sol da justiça? Você não vai florescer se o sol da justiça não estiver te alcançando e se você não estiver no alcance dele. Então não adianta fugir, porque a gente precisa do calor do sol da justiça para florescer. E o sol da terra, quem cultiva a planta é que tem que cuidar, porque se deixar muito no sol torra. Mas se tirar do sol, a flor vai murchar, vai apodrecer suas raízes e vai morrer. Quem aqui já não teve uma experiência ruim dessa? Faz cara de paisagem. Não se entrega, né? As sanguíneas amam flor. Amam, coisa mais linda, aquelas bem coloridas. Mas elas não prestam atenção como é que cuida, elas não vão perguntar para ninguém. Elas compraram porque acharam linda e levam para casa. Às vezes é flor de jardim, ela bota dentro de casa. Ou ela deixa morrer seca, ou ela afoga de água. As mais inteligentes aprendem com aquelas que matou e dizem, meu Deus, eu preciso pelo menos dar um Google, né? Hoje tem essa facilidade para saber como é que cuida dessa planta. Por quê? Porque tudo tem que ter o equilíbrio. Agora, o sol da justiça é diferente. O nosso sol da justiça. Quanto mais perto dele a gente chega, mais aquecidas nós somos. E mais nós vamos receber equilíbrio dele. O profeta Malaquias, no capítulo 4, verso 2, ele diz, mas para vocês que temem o nome do Senhor, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros que foram soltos do curral. O sol da justiça é cura.
Olha para essa amiga do teu lado e repete essa frase para ela e diz: o sol da justiça é cura para a nossa vida, amiga. Nós precisamos estar pertinho dele. Senão nós não vamos florescer. Tem mais um fator essencial. Primeiro que eu falei foi a idade da planta, o amadurecimento, o tempo certo. Depois ela precisa da quantidade certa de luz solar. O terceiro que eu estou falando, a disponibilidade de água e nutriente, ou seja, alimento certo para a planta. Queridas, qual é o maior símbolo da palavra? Água. A água limpa simboliza a palavra de Deus. Uma planta que não é nutrida com água de boa qualidade, que carrega bons nutrientes, ela é uma planta minguada. Ela pode até estar sobrevivendo, mas não está vivendo. É isso que o profeta Isaías ou Jeremias agora que diz: maldito o homem que espera e coloca a sua força no homem. Jeremias, está na Bíblia. Ele será como o arbusto solitário, a tamargueira do deserto. Ele não vê nada de bom que chega para ele. O arbusto solitário do deserto é uma planta que é uma sobrevivente. Não é que ela tem uma vida abundante, ela é uma sobrevivente. Quem já esteve lá no deserto já me contou, já trouxe foto, que eu falo muito dessa planta. Dá no máximo 1 metro, 1,5 metro de altura. Tem umas folhinhas redondinhas, assim, bicudinha, meia gordinha. E essa planta, as suas raízes são capazes de alcançar 60 metros a mais de profundidade. A tamargueira que Jeremias fala, o arbusto solitário do deserto. Só que ele está plantado onde? No deserto. E ele está procurando água. E provavelmente no deserto ele vai encontrar aqueles veios de água salgada, água saloba. E para sobreviver, essa planta faz um processo natural nela mesma. Ela tenta filtrar a água ruim que ela absorveu. Salgada, saloba. Por isso que ela é o arbusto solitário do deserto. Porque ela faz uma filtração nela mesma e ela começa a expelir todo o sal pela ponta das suas folhas. Ela é uma árvore assassina, na verdade. Tudo que tiver de vida perto dela ou que está tentando nascer, ela vai matar. Um raio de quase 1 quilômetro, 500 metros, até 1 quilômetro, falam os especialistas, ela vai matar, porque é só sal em volta dela. Por isso que Jeremias diz, esse tipo de árvore, ela é comparada ao homem e à mulher que põe a sua confiança no outro homem, noutra mulher. Por quê? Porque o problema não é o outro, o problema é você pôr a confiança, o problema é as expectativas que a gente cria. As expectativas que não deveríamos criar em pessoas é que trazem as maiores dores e mágoas para nós mesmos. Porque as pessoas são assim, elas vão num grupo, por exemplo. Vou dar um exemplo para nós mulheres, né? Elas vão lá no grupo com a irmã. Aí a líder, aí ela cria uma expectativa em cima da líder. Não, ela é líder, ela tem que cuidar de mim. Não, ela tem que falar assim, ela tem que falar assado. Não, ela é uma líder, ela é uma pastora, ela tem que ser assim comigo. Ela tem que ligar para mim toda semana, manda zap todo dia, caretinha, ursinho piscante, de bom dia, de boa noite, sangue de Jesus tem poder. Que se é uma colérica, nunca vai pensar uma coisa dessa, mas dependendo do modelo comportamental. E aí ela vai criar, eu estou brincando para falar de uma coisa séria. E ela vai colocando expectativas em cima da pessoa. Não, mas ela tem experiência, ela tem que cuidar de mim. Não, mas ela passou por isso, ela tem que me atender. Ela tem. A líder não dá conta, a irmã não consegue, porque ela também tem a vida dela, ela tem a casa dela, ela também tem as dores dela, as frustrações dela. Ela também é só um ser humano que está ali tentando ser melhor para ajudar mais gente. Você entende? Aí daqui a pouco ela diz, não, aqui não é o lugar de eu ficar. Pensei que era uma coisa. Disse bem, pensou. Mas não é o que a gente pensa que as pessoas são, minha linda. Gente é gente. Por mais que ela seja uma mulher de Deus, uma pastora, uma líder, tem dia. Todos nós temos um dia de tamargueira do deserto, que estamos cuspindo sal. O problema é que não pode fazer isso todo dia, porque daí o alimento diário, então, está sendo uma porcaria.
A tamargueira do deserto, ela vai matar tudo que tiver à volta dela. Agora faz cara de paisagem. Você deve conhecer umas tamargueiras. Que é aquela pessoa que às vezes você chega empolgada para falar uma coisa. Meu Deus, eu tive naquela conferência, pensa que Deus usou aquela mulher. Guria, é tudo assim. É só no dia da conferência, boba. Ai, eu já fui em tanta na minha vida, aí, ó, tão uma porcaria mesmo. Meu Deus, cobraram a entrada, não cobraram? Meu Deus, antigamente. E aí começa, a tamargueira. Vai cuspir sal, corre desse tipo de gente, que se tu ficar perto, vai morrer. É a tamargueira do deserto, nada para ela presta. Por quê? Porque ela está absorvendo água que não presta. Mas o mesmo Jeremias diz assim: bendito é o homem, mais do que feliz, que coloca a sua confiança no Senhor. Porque ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas raízes vão até nesse ribeiro absorver água pura e fresca. E a Bíblia diz assim: e ele não verá o tempo do calor, ele não verá. Por quê? Porque a raiz dele está bem posicionada, ele está se alimentando de coisa boa, ele está recebendo água pura, palavra boa, palavra de Deus, palavra que traz fundamento para a vida dele. Por quê? Isso é tão importante, pastora. Porque a flor por si só, ela não tem como florescer e dar fruto. A flor só pode aparecer e depois o fruto, se ela estiver inserida numa árvore que tem uma excelente raiz. Toda a nutrição de uma flor e que depois vai virar o fruto, não vem dela, vem da raiz. João 14, capítulo 4 e 5 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você entende que tudo é dele, vem dele e por ele? E se nós não tiver agarrada nele, minhas lindas, nós não podemos fazer nada. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. Mais do que nunca, na minha vida, eu posso testemunhar isso para vocês. Seria impossível, humanamente falando, eu estar aqui nessa noite liberando essa palavra para vocês. E eu reconheço isso todos os dias. Não tem a ver com eu ser forte, não tem a ver que mulher forte determina, não tem a ver com nada disso, não tem a ver com nada disso. Tem a ver puramente em estar inserida nele, recebendo dele todos os dias a graça diária para viver. Para quem não conhece meu testemunho, entre tantas dores, e cada um carrega o peso do seu chamado. Eu carrego um peso de um chamado que só o céu que me sustenta. Eu prego desde 12 anos. E a primeira vez que eu preguei na igreja, eu nunca vou me esquecer. Uma jovem ainda, no primeiro culto de jovem que eu preguei na minha vida, devia ter 14 para 15 anos. Eu preguei sobre o chamado de Jeremias. Eu sempre fui apaixonada pelo profeta Jeremias. Ninguém escolhe isso. Uma menina criada na igreja acha a coisa mais linda o livro de Jeremias. Isso não vem de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Porque não é você que escolhe o propósito que carrega. Você não nasce primeiro para depois Deus escrever um propósito. Primeiro ele dá o propósito, depois ele dá a vida na terra.
E o dia que eu preguei sobre o chamado de Jeremias, eu volto para o banco para sentar. Deus usa o pastor, meu pastor naquela época e líder, me pede para ficar de pé e diz: filha, tu pregaste para minha igreja, mas esse é o chamado que eu te escolhi para viver. Te levanto como levantei Jeremias naquele tempo e naquela nação. Serás voz profética. Usarei a tua vida na terra e te levarei a lugares que tu nunca imaginou. Preciso da tua boca na terra. E não digas que tu és uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e tudo que eu te disser para falar tu falarás. Naquela época eu não imaginava o peso desse chamado. O tempo foi passando e de tempos em tempos Deus me lembra disso. Pessoas totalmente diferentes, em lugares diferentes, Ele me lembra disso. Ano passado, o Senhor mandou estar na nossa igreja um profeta americano, pastor Kenneth Robert. Ele esteve em 2 igrejas em Joinville. Ele é um dos profetas, discípulo do profeta mais antigo dos Estados Unidos, que me falhou o nome agora, da primeira escola profética dos Estados Unidos. Esse pastor que fundou essa escola profética tem quase 100 anos hoje. Kenneth Robert já é um negão, dos seus 60 e pouco, que a gente dá 40. Americano, cheio das botas de brilho, mas quando abre a boca, você sabe que está diante de um profeta de Deus. Deus usou ele de uma forma muito pontual na nossa igreja, falando com a igreja, com propósito da igreja, com algumas pessoas. E a última vez que ele esteve, Deus usou ele para falar comigo. Temos gravado essa mensagem. Inclusive, ele dizia para mim e para o Marco: eu vejo o baby no colo de vocês. E Deus está falando comigo muitas coisas, me falando da voz profética que Ele me deu. E entre o que Ele está falando em inglês e o pastor traduzindo ele, mas em inglês eu entendi quando ele disse: sobre ti repousa o manto profético de Jeremias. E quando ele disse: os meus joelhos não me sustentaram mais de pé, que eu caí, sentindo o peso do que aquela palavra significava. Dezembro, minha única filha está para dar à luz ao Davi, 27 anos, uma gravidez maravilhosa. O Davi nasce dia 23. Estivemos lá, consagramos o Davi ao Senhor. Ela tinha uma pressa de tudo que a gente não entendia. Quando eu cheguei para conhecer o Davi, dia 23 à noite, meu esposo foi junto, nós pegamos o Davi no colo. Quando o Marco pegou o Davi no colo, ela falou: mãe, vamos aproveitar que tu está aqui, o Marco está também, e vamos apresentar o Davi para Jesus, já vamos consagrar ele. Eu falei: nossa, já. Ela falou: eu sei que tem o tempo da apresentação, mas ele nasceu, já vamos consagrar ele para Jesus. Ele tinha nascido algumas horas, nós levantamos o Davi para o céu, dentro daquele quarto de hospital, consagrando ele ao Senhor. Ela estende a mão, ora, abençoa, declara a bênção sobre o Davi. No outro dia ela começa a passar muito mal, à noite ela está na UTI. Dia 27, Jesus está levando a minha filha para a eternidade. Minha menina, minha única filha. Tantos projetos, tantos sonhos. Se eu disser para você que ele não avisou, eu vou estar mentindo. Durante toda a gravidez, eu via ela no púlpito adorando nossa líder de louvor, e algumas vezes ele me perguntou: e se eu te pedisse ela? E eu repreendia aquela voz e eu dizia: o sangue de Jesus tem poder, não faz sentido, isso deve ser um medo de mãe. Por que ele me pediria ela? Eu não via sentido. Passava semanas, às vezes um mês, estávamos na igreja, sempre era no horário do culto que ele falava isso. Eu estava olhando ela cantar, nunca vi minha filha tão perto de Jesus como naquele ano. Curada, tem uma longa história, lógico. Chorei muito para ver aquela filha chegar naquele lugar que ela chegou. De ser curada da paternidade, de fluir no espírito, de ver ela adorando. Foi uma guerra pela salvação daquela menina. No tempo da adolescência, juventude, faculdade. Batalhei muito. E sempre declarei que eu nunca perderia minha filha para o diabo e para o inferno. Sempre declarei que eu nunca veria ela sendo uma escrava do diabo.
Quem foi minha aluna sabe quantos testemunhos eu dava. E eu sempre falei isso. Minha filha não nasceu para o inferno, não nasceu para ser escrava do diabo. E o diabo não vai tocar nela. De novo aquela voz me perguntava. E quando ela estava perto de 8 meses, me lembro como hoje, eu olhei de repente, ela estava com as mãos levantadas. Eu tenho esse momento registrado em foto. Fui procurar o esposo dela deitado no chão, da glória de Deus, aquele culto que você sabe que o céu está baixinho. Ela está adorando e eu começo a olhar para os lábios dela e eu vejo ela falando em línguas, como ela sempre desejou, mas ela era muito mais racional do que eu. Tudo tinha que fazer muito sentido. E aquele dia eu olho, ela está com as 2 mãos levantadas, fluindo em línguas, e eu começo a falar em línguas. Quem é mãe sabe. E dizer, meu Deus, eu estou vivendo para ver. E ela fluindo em línguas, e eu sinto naquele momento que ela está tão conectada com o coração de Deus. Eu estou adorando a Ele, e novamente aquela voz me diz, filha, e se eu te pedisse ela? E eu sabia que não era o diabo aquela voz, porque você conhece a voz do Espírito Santo. E entre soluços naquele dia eu falei, Senhor, por que essa pergunta de novo? Tu sabe, no fundo tu sabe que se tu me pedisse ela, eu não diria não para ti. Porque eu entendo que ela sempre foi tua, ela nunca foi minha. Porque a Bíblia diz que os filhos são heranças do... A gente lê, a gente prega, mas a gente não quer concordar com isso. Essa é a verdade. Porque o nosso amor, o amor da terra, ele é muito egoísta, minhas lindas. Você quer ter perto, você quer segurar. E chega um momento que ela está na UTI. Deus usa uma profeta dele um dia antes para falar comigo e dizer, filha, você precisa entrar naquele quarto. Você precisa entrar naquele tapete. E você precisa colocar o teu Isaac no altar. Que foi a oração mais difícil da minha vida. Literalmente eu falei, tu sabe que ela é o meu Isaac, eu só tenho ela. Mas eu sei que ela é tua. E eu amo tanto, mas eu amo tanto Jesus, que eu não posso querer a minha vontade para ela, eu só posso aceitar a tua vontade, porque a tua é boa, agradável e perfeita, a nossa ainda é falha. E a boa, agradável e perfeita vontade dele foi levar Raquel para a eternidade. 12:00 e pouco do dia 27 de dezembro, nós estávamos clamando pela vida dela. Mais de 60 pessoas na igreja em propósito de oração, gritando, clamando, lutando, guerreando. Profetas de Deus naquele hospital, na porta da UTI, pessoas orando, clamando, guerreando conosco. E eu estou jogada no chão porque o hospital avisou. Eles estavam tentando uma hemodiálise nela, porque alguns órgãos já estavam parando, e eles disseram que iam para o tudo ou nada. Eu estou jogada no chão da minha casa, gritando como uma mãe em desespero, e repreendendo a morte, dizendo, não, Senhor, poupa. E no meio do meu desespero, quando eu achei que eu não ia mais dar conta, que eu ia desmaiar, porque teve um momento que parece que todas as minhas forças estavam desaparecendo, meu esposo do meu lado chorando, eu ouvi aquela mesma voz doce, poderosa, e aquela voz bradou no meu espírito e disse, filha, não é uma sentença de morte, há uma sentença de vida sobre ela. E eu parei de chorar na hora, o desespero sumiu. Eu não sei explicar para você esse tipo de coisa. Foi como se uma mão arrancasse do meu peito aquela dor que estava me esmagando, e ao invés de desmaiar, eu me senti uma gigante. Eu abri o olho, eu falei para meu marido, amor, para de chorar agora, desse jeito. E ele, mais melancólico, levou um susto. Ele falou, por quê? Eu falei, para de chorar agora. Nós não vamos chorar a morte. E ele olhou para mim e eu falei, o Espírito Santo acabou de me dizer, amor, que não é um decreto de morte, é um decreto de vida sobre ela. Então nós não vamos chorar a morte.
Lá na igreja, a pastora Zana estava com os irmãos e irmãs orando e clamando. Ela me liga na mesma hora que isso aconteceu, em vídeo chamada, e diz: tia, alguma coisa sobrenatural está acontecendo, nós não estamos entendendo, mas está acontecendo algo sobrenatural. De repente entrou uma glória de Deus aqui na igreja, e nós estamos tudo falando em línguas, entrou um poder, e todo mundo está celebrando e dançando. Tia, alguma coisa sobrenatural está acontecendo. E a gente ainda acreditava que era um milagre, porque a gente quer que é um milagre, mas a gente quer o milagre da terra, e era o milagre do céu. Mas está todo mundo na igreja celebrando e falando em línguas. Mais ou menos alguns minutos depois eu recebo a mensagem do irmão que está na porta da UTI com um grupo de intercessores. E ele diz: pastora Sara, eu não sei ainda o que está acontecendo lá dentro, mas algo sobrenatural está acontecendo. Que nós estávamos aqui clamando e nós sentimos, todos nós sentimos um vento passar por nós. Aqui é uma sala totalmente fechada, não tinha como ter vento, mas passou um vento por todos nós. Mas em mim alguma coisa esbarrou no meu braço, e eu tenho certeza que foi um anjo de Deus que passou, porque está uma glória. Nós estamos tudo falando em língua aqui na porta da UTI. E era exatamente o momento que o céu estava decretando vida para Raquel, mas vida eterna. Nunca mais a minha filha vai sofrer, nunca mais ela vai chorar, nunca mais eu vou precisar passar noites com a cara no chão chorando pela salvação dela. Eu vou chorar diferente, a saudade dói e esmaga. Tem dias que é só o Espírito Santo. No meu espírito a gente entende, mas a alma grita. E a guerra desses tempos para mim tem sido a minha alma. E eu tenho dito como salmista: te aquieta a alma, porque tu ainda o louvarás. Sabe, querida, se a gente não estiver sendo alimentada por esse tipo de palavra, se você não conhecer essa água que eu estou falando, a água pura, sabe, a palavra da verdade, não essa palavra de oba-oba que muitos estão pregando por aí, não essa palavra de venha para Jesus e você não vai sofrer, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai se tornar milionário. Eu não estou falando desse tipo de evangelho, eu estou falando de evangelho genuíno, de evangelho de renúncia, de evangelho de cruz, de evangelho que está disposto a sacrificar, de evangelho que entrega no altar. Eu estou falando de água limpa, água pura, de saber aonde as tuas raízes estão fincadas. Eu estou falando dessa palavra, dessa água e desse nutriente que nos sustenta, porque é isso que tem me sustentado. Se não fosse essa palavra, se a gente não conhecesse de fato essa fonte, eu nunca teria aceitado o convite para estar ministrando aqui. Porque na minha concepção, em janeiro eu falei: eu vou fechar a minha agenda desse ano, eu não vou pregar esse ano. Não tenho condições. E humanamente falando, era muito sensato fazer isso. Só tinha um compromisso que eu não adiei. Até porque as pastoras falaram para mim: filha, vem. Se você estiver bem, você prega. Se você não puder pregar, só vem para ficar com a gente. Que foi em março, no retiro das pastoras da Mevan. Pastora Esther, a quem eu tenho como uma mãe espiritual, que ora comigo, que me direciona, falou: filha, só vem ficar com a gente. Se você estiver bem, você vai pregar, porque já estava tudo acertado, já tinha sido convidada. Mas se não, vem ficar com a gente, vem ser nutrida. E por isso eu fui com as pastoras. E ele me deu graça para ministrar um dia. E quando eu desci daquele altar, Deus fez algo tão extraordinário. Porque em tudo Ele tem propósito. Nenhuma dor é sem propósito. Através daquilo que derrama de nós, vai curar muitas mulheres. E aquela manhã que eu ministrei foi uma manhã de cura tão poderosa. Mulheres que vieram entregar o luto no altar. Quantas mães que estavam lá que tinham perdido filhos também. Uma pastora do Rio de Janeiro que tinha perdido um filho de 30 anos mais ou menos, com 2 filhinhos num acidente de moto em janeiro desse ano. Quantas mulheres que se jogaram no chão gritando, entregando a sua dor, porque o Senhor me ensinou nesse processo
que eu não posso fazer da minha dor um altar, mas eu posso entregar a minha dor no altar dele como oferta para ele. Isso também é adoração. E foi essa palavra que eu liberei lá e foi muito poderoso quando eu desço do altar. Deus usa 3 profetas, lugares totalmente diferentes, uma de fora do Brasil, para me dar um direcionamento para esse ano. E era tão poderoso que uma saía, vinha a outra e continuava a mesma mensagem que a outra começou a entregar. 3 pessoas, uma de Santa Catarina, uma do Nordeste e uma da Noruega, falando praticamente a mesma coisa, a mesma linguagem. E uma das palavras que Deus liberou foi: filha, tu não podes parar. Eu te darei graça e te colocarei de pé. Eu preciso da tua voz profética nessa geração, neste tempo. Só te disponha, porque eu vou fazer. E aí Deus libera a minha palavra, que eu vou te dar para entregar para minha noiva por onde tu passar. Ao passar por ti, a minha palavra será cura para ti. E aí Deus fala sobre meu neto. E Deus diz: tu estás treinando um profeta para essa geração. E eu te darei um sinal nos lugares que eu quero que tu vai, porque vai ter toda a estrutura, porque tu precisas levar ele. Só dele estar nesse ambiente, o espírito dele está sendo treinado. E quem olhar para ele vai ver cura e vida. E por onde nós temos ido, eu tenho testemunhado o que Deus tem feito. E eu disse: então tá bom, lá vou eu de volta. Passou alguns meses, a Prof. Vive, minha amiga de mais de 20 anos, vai ministrar na nossa igreja. Eu não tinha contado ainda publicamente essa mensagem. Deus está usando a Vive para ministrar, e ela desce um dia e diz: Sara, eu preciso te entregar algo, minha amiga. E eu digo: fala. E ela diz: tu não pode parar de pregar, porque o Senhor disse para mim que a palavra que Ele liberar para tu entregar para a noiva, enquanto tu estiver liberando a palavra, essa palavra mesma vai te curar. A tua cura depende disso, amiga, não para de pregar. Eu falei: entendi. Sabe por que eu estou aqui? Porque as minhas raízes não é de hoje, estão sendo nutridas pela água pura que vem da palavra dEle. Porque Ele me plantou perto de um ribeiro, porque mesmo no meu deserto, esse ribeiro continua nutrindo essas raízes. Sabe por que eu estou aqui falando para você de florescimento? Mesmo carregando uma dor que ainda grita na minha alma, porque não é a minha alma que me domina, mas o meu espírito conectado ao espírito dele, como um ramo ligado à videira, que continua dizendo: continua, Sara, continua, e continua declarando a palavra dele. Porque eu não estou liberando uma palavra minha para você nessa noite. Eu estou liberando uma palavra que é capaz de curar, que é capaz de libertar e que é capaz de te colocar em pé no pior momento da tua vida. E eu quero liberar nesta noite esta palavra sobre você. Há um tempo de florescimento de Deus, ainda que você diga: pastora, tu está dizendo isso, mas tu não sabe o deserto que eu estou inserida, o deserto que eu estou vivendo. Minha linda, não tem a ver com o deserto, tem a ver aonde as tuas raízes estão se alimentando, porque se ela estiver firmada, fincada na palavra, você vai florescer e vai dar fruto mesmo em meio à estação do deserto. E o último fator que eu quero liberar para você, essencial para a gente florescer, é o ambiente certo.
Porque toda flor precisa do ambiente certo para ela. Pode receber sol, pode estar na idade certa, pode estar recebendo água certa, mas se o ambiente não proporcionar a segurança que ela precisa, ela não vai florescer. E aí o Espírito Santo faz uma pergunta para nós aqui nessa noite: quais são os ambientes que nós temos frequentado? Qual é o ambiente que nós temos frequentado? Ou de qual ambiente a gente tem fugido, que devia estar, mas não está? É só para fazer a gente pensar nessa noite. O ambiente certo é fundamental para uma flor, para uma planta florescer. Aonde você está plantada? E o Senhor, enquanto ministrava essa palavra, me deu uma frase, eu anotei, eu quero liberar para você. O Senhor está dizendo para nós, para nossa geração: troque o alimento fast food, troque essas mensagens curtas de internet, essas mensagens de massagem no ego, essas mensagens que só alisa a cabeça. Troque isso por alimento de qualidade, por comida espiritual de verdade, por um prato completo e não por aperitivos. Você não vai viver de aperitivo, minha linda. Sabe, minhas lindas, eu acho lindo e maravilhoso. Entenda o que eu estou falando. Mas tudo que começa bom, se a gente não cuidar, o diabo vai botar um empecilho no meio para escangalhar. E agora virou uma febre, né? Uma coisa assim bonita de Instagram, o tal do devocional. Não estou falando mal, eu acho que é uma benção, mas vale ele do que nada. Sabe, mas assim, compra um livro de devocional, sabe, igual aquela que só vai na academia, faz 5 minutos de esteira, bate uma foto, tá pago por hoje. Tá virando mais ou menos isso, porque tudo tá muito mais importante de publicar do que de viver. Sabe? Lê a folha ali, mas nem prestou atenção no que leu, porque se lê com atenção, com certeza, pessoas de Deus escreveram devocionais incríveis, maravilhosos, com profundidade extraordinária, mas se você não cuidar, você só vai ler e não vai absorver nada. Sabe, é 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Existe já uma pesquisa falando que as pessoas não suportam ouvir mais do que 21 minutos. E muitas igrejas estão seguindo essa tendência, né? Louvorzão, nada contra, porque eu adoro. Se tu ir lá na nossa igreja, nós quebramos o pau no louvorzão. A moçada lá quebra o pau no louvorzão e nós vamos tudo junto, porque a idade está aqui, né? Às vezes a gente sente ela aqui, mas não dá nada, a gente disfarça. Não dá para pular, levanta o pezinho, mas nós vamos ser jovens. Nós vamos nos manter viçosa, nada de amargurada. Sangue de Jesus tem poder, nós não somos tamargueira, nós somos árvores frutíferas, em nome de Jesus. Mas muitos lugares é o louvorzão, palavra de 10, 15 minutos, uma palavra de massagem no ego, uma palavra de inspiração, né? Um up, power, umas palavras assim, e daí oram e vão tudo embora. E outra coisa que eu fico muito brava, essa palhaçada que muitos crentes dizem: o domingo é do Senhor. Aí eles vêm para a igreja, o culto de 2 horas, passar um pouquinho do horário, estão tudo revoltado, murmurando e vão embora. Então o domingo não é do Senhor. Mentiroso, mentirosa. Porque antigamente os crentes falavam que o domingo era do Senhor. Isso não é saudosismo, mas tem coisa que nós temos que aprender com os crentes antigamente. O domingo era do Senhor e era mesmo, porque ia tudo para a igreja de manhã cedo em consagração, inclusive as crianças, que eu aprendi a jejuar antes de ter 5 anos. E não morri, estou aqui bem nutrida. Consagração até meio-dia, ia para casa, ia almoçar, de tarde era culto evangelístico ou evangelismo.
Porque não tinha os meios que a gente tem hoje, celular. Então os crentes saíam na rua convidando todos os vizinhos para ir na igreja de noite. Era assim que ganhava alma para Jesus. De tarde, quando terminava, tomava um café, já estava na hora de dar banho nas crianças, que era sempre uma multiplicação de criança, né? Até dar banho em todo mundo. E para a igreja já levava sempre um vizinho, dois, um parente, alguém ia junto, porque os crentes convidavam as pessoas que não conheciam Jesus para ir na igreja, porque você não vai converter, você tem que convidar, facilitar, trazer ela para o ambiente da cura. Aqui Deus libera a palavra, o Espírito Santo convence, não é você, é o Espírito Santo, isso precisa ser resgatado. Isso é florescer, isso é dar fruto. Aí o domingo era do Senhor, porque a gente só chegava em casa meia-noite, morto e cansado, porque tinha entregado o domingo inteirinho para o Senhor. Hoje, gente, se eles vêm no culto da manhã, de tarde, eles já vêm de manhã, não vêm porque gostam de vir de manhã, eles vêm para se livrar. E para dizer, fui na igreja, a grande maioria, não é todos, mas a grande, já vou logo no culto da manhã, que daí o pastor não pode falar nada, né? Ninguém pode falar nada, eu tenho o resto do dia para bater perna, é uma coisa. Pastor, a gente só tem o domingo para descansar. Mas não descansa, miserável. O Instagram fofoca tudo. Porque eles não suportam ir, eles têm que postar. Então não sei na onde, não sei. Mas era para descansar. Ué, mas descansar é para ficar em casa, não é? Bate pé, chega de noite, estão mortos de cansado, a mesma coisa. E não ofereceram nada para o Senhor. Desculpa, queridas, mas assim, quem carrega um manto de Jeremias é meio faca na bota, então aguenta aí. Mas para florescer, nós precisamos do ambiente certo. E o Pai está aqui nessa noite perguntando quais são os ambientes que nós temos frequentados, ambiente que nos aproxima dEle, ambiente que promove vida, ambiente que alimenta. Ou esse tipo de ambiente, sabe, gente desesperada atrás de eventos, queridos, eventos é maravilhoso, mas você não pode viver de evento. Deus está liberando palavras proféticas, eu sei que amanhã vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui, sabe, eu vejo eventos assim com direção de Deus, como um gás a mais para a gente, como recarregar de bateria, trazer uma pessoa fora do nosso ambiente, uma outra pastora, alguém que carrega uma voz profética de Deus, de fato, traz um up, faz a gente escutar, faz a gente despertar, mas domingo, segunda, começa o teu embate de novo, e você precisa estar inserido num lugar que tem palavra, num lugar que tem vida, num lugar que ora, num lugar que ensina a verdade, num lugar que te confronta, um lugar que puxa a orelha assim. Porque se você está inserido num lugar que você sempre sai contente demais, feliz, saltitante, não tem uma lixa, desconfie. Pastor é querido demais, nunca fala nada, desconfie. Não, aquele que ama corrige. O pai que ama dá limite, a mãe que ama corrige, dá limite, diz está errado. Eu te amo, meu amor não muda, mas o que você está fazendo está errado. Sabe aquele dia que tu sai da igreja com aquela palavra te pegou assim, que tu já sai usada, doida para murmurar? Não murmura. Fia essa língua dentro da boca. Sabe por que ela está presa aqui, ó, dentro de uma cadeia, ó? Isso aqui é o osso, dente aqui é o osso, ó. Esse monte de dente e a língua está lá dentro. É para tu trancar, morde ela. Fia ela para dentro, fica aí dentro, sua peçonhenta. Eu tô louca para murmurar, mas não vou. Se tu chegar muito atazanado em casa, entra no quarto e vai falar com o pai. Faz da tua agonia, faz do teu confronto oração, não murmuração. Fecha a porta, entra no quarto e diz: Jesus, estou querendo matar aquela pastora. Jesus, ou tu me liberta, porque olha, acho que eu vim da igreja endemoniada. Não é que você foi, mas às vezes parece, não parece? Está com uma ira, pois essa palavra foi boa. Porque evangelho que não confronta não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, quando ele pregava, de vez em quando a Bíblia diz que eles pegavam em pedra para apedrejar ele, queriam matar ele, tanto que depois crucificaram. Esse é o evangelho, mas é um evangelho que limpa, é um evangelho que lava, é um evangelho que quer te ver melhor, é um evangelho que quer te transformar, é um evangelho que vai te levar para o céu. Fica de pé em nome de Jesus.
nós vamos florescer. Nós vamos florescer. E sabe por que nós vamos? E eu estou falando com essa convicção para você, minha linda. Porque não tem a ver com a nossa força. Não tem a ver com nós merecer da flor e da fruta. Tem a ver com nós reconhecer nossa fragilidade. Tem a ver com nós reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Tem a ver com a gente chegar num ambiente desse e dizer: é verdade, eu estou vivendo a dose extra da misericórdia e do amor que a pastora falou, mas eu estou aqui, e se eu estou aqui é porque eu sei que tu me ama, e se tu me ama, tu vai me fazer triunfar sobre essa luta, sobre esse embate, sobre essa mentira do diabo. Eu vou triunfar, mas eu não vou largar de ti, Jesus. Se tiver que renunciar, eu vou renunciar. Se tiver que perder nessa vida, eu vou perder, mas eu vou ganhar a vida eterna para sempre contigo. Não é de pódios, não é coleção de pódio que vai te chegar no céu. É coleção daqueles que não importa quantas vezes tropeçaram e caíram, mas quantas vezes se levantaram de novo, se agarraram na orla da veste do mestre e disseram: de ti eu não largo, de ti eu não te deixo. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Não existe plano B, não tem outro lugar para ir, a não ser estar nos teus pés. Eu quero orar nessa noite. Se a pastora me permite, eu quero fazer um convite nessa noite. Há uma presença tão gloriosa inundando esse ambiente neste momento. Começa a abrir tua boca, minha linda, e liberar. Comece a liberar a tua adoração, o teu louvor. Comece a liberar. Se você ouviu a voz do Senhor falar contigo nessa noite, se você está precisando de um alinhamento do Pai, se você entendeu que o Senhor falou algo contigo através desta palavra, se tem alguns desses fatores que não estão alinhados, e tu quer dizer: Pai, eu estou aqui, eu quero entregar para ti, porque a palavra é entendimento, e eu sei que em parte preguei, em parte profetizei. A tua entrega no altar, a absorção dessa palavra, a tua renúncia hoje pode mudar o teu destino para sempre. Se você precisa desse socorro, se você precisa desse alinhamento, sai do teu lugar agora. Eu quero orar agora, liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Se você precisa do renovo do céu, se você precisa entregar algo e você sabe o que você precisa entregar, porque você quer florescer nesse tempo, faça desse altar a tua entrega. Faça desse altar. Chega bem para frente, minhas lindas. Isso, chega bem para frente. Tem mais mulheres vindo. Eu quero começar liberando sobre a tua vida agora, que esse medo, esse desânimo, essa fraqueza espiritual, começa a te deixar agora, na autoridade que é no nome de Jesus. Tu não vai voltar para trás, não. Tu não vai parar na tua caminhada, não. Tu não vai arregaçar agora tuas mangas à toa, não. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Você não arregaçou a mão, você não botou a mão no arado para desistir agora, não. Canaã é logo ali, minha linda. E o Pai quer te fortalecer nessa noite. Nós vamos orar agora. Se tiver alguma mulher aqui afastada dos caminhos do Senhor, eu não sei o que aconteceu, que entristeceu o teu coração. Você está andando longe da presença dEle. Quem sabe não tem uma igreja, quem sabe não tem um lugar para congregar,
Quem sabe você veio aqui porque precisava ouvir a voz de Deus, mas hoje tu quer alinhar a tua vida, tu quer reconciliar com o Pai. Se tiver alguma mulher aqui fazendo essa decisão, levanta a mão, abana para mim que eu quero ver você. Eu quero orar especialmente. Que bom que tu está enganchada com uma filha de Deus para orar contigo. Faz a oração de entrega e confissão. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui reconciliando com Jesus hoje? Estava parada, afastada, mas está voltando para o propósito. Então nós vamos orar agora. Oh minha linda, você que está aqui na frente agora, olha aqui para a pastora Sara, só um minutinho. Sabe, dá uma olhadinha nessa mulher do teu lado aí. Sabe o que uma está dizendo para a outra? Eu não sou melhor do que você. Tu está quebrada, eu também estou. Tu está precisando de um socorro, eu também estou. Tu está mancando de uma perna, eu estou mancando da outra, amiga. Mas estão aqui diante do altar, não estão? Quebraram a vergonha e o medo e vieram, não pela palavra que a pastora Sara falou, mas pela palavra que ela liberou do céu. Então chega perto de uma delas aí, coloca a mão no ombro. Vamos exercitar o que a palavra diz. Paulo escrevendo diz assim: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu não vim pregar para mulher forte, eu vim pregar para aquelas que estão mancando, mas estão agarradas em Jesus. Então começa a liberar uma palavra de Deus sobre ela e diz: Senhor, assim como eu quero essa cura, assim como eu quero o renovo, eu não quero só para mim. Toca na minha irmã também, toca nela também. Seja aquela filha que diz assim: eu não quero só para mim, Pai, o que tu tem. Eu quero convidar as pastoras que estão aqui, nossas meninas da MEFAP também. Se o Senhor te tocar, toque numa mulher nessa noite. Comece a orar agora por ela, minha linda. Enquanto nós oramos aqui, liberamos essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo lindo, esse momento é só teu, meu precioso. Aqui diante desse altar estão filhas, Pai, que reconhecem a sua debilidade e a sua fraqueza, reconhecem que precisam de um socorro e de um renovo. Aqui não tem mulheres perfeitas, tem filhas imperfeitas, mas reconhecem a sua total dependência de Ti. Começa a tocar nelas agora, Pai, com o renovo do céu. Começa a tocar a boca dela agora com o renovo do céu. Aquela que há tempo não fala em línguas. Abre a boca dela agora, Espírito Santo, com o renovo do céu agora. Abre a tua boca agora, minha linda. Começa a orar em línguas agora. Começa a orar em línguas agora. O inferno não vai entender, mas o Espírito está entendendo o que você está liberando agora. Nós estamos declarando a cura, nós estamos declarando milagre, nós estamos declarando o tempo de florescer na vida dessa mulher. Vem renovo do céu sobre a vida dela agora. Vem renovo sobre a casa dela, sobre o casamento dela, sobre os filhos dela. Angústia bate em retirada agora. Doenças no corpo, doenças da alma. Nós estamos dando uma ordem agora. Saia em nome de Jesus, receba vida. Em nome de Jesus, receba vida. Em nome de Jesus, receba cura, receba vida, receba renovo do céu. Seja fortalecida, seja fortalecida, seja fortalecida no Senhor, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder.